Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História em nome da SAI Digital. Sejam todos bem-vindos para a nossa terceira aula da área extensiva, terceira série, e o nosso tema, século XIV, formação dos Estados Nacionais. Tem aqui a página, frente B, é aula 1. Ok? Seria bacana vocês estarem em casa com um livro em mãos para que durante a aula vocês pausem o vídeo, continuem, façam uma leitura, retome, faça um comentário, escreva, enfim, faça a tua didática, o teu estudo. Não é? E a minha parte aqui é, poxa vida, ajudar você aí a tornar uma coisa mais bacana aí para que você possa em casa também a se aprofundar a mais com o livro da SAI em suas mãos. Tá ok? Vamos lá? Primeiro tema, o que nós veremos nessa aula? Crise do século XIV e a formação dos Estados Nacionais modernos, né? O antigo regime, formação do antigo regime. Na aula anterior, nós tínhamos aqui a independência política do Brasil, que não foi um movimento idílico, como mostram alguns livros didáticos. Na verdade, ela decorre de um processo que se iniciou nos chamados movimentos nativistas. Idílico na ideia assim, de ser uma coisa pontual, um marco. O grito do Ipiranga desenvolve. Não, na verdade, o que nós gostamos é apontar que é um processo com situações antes e umas situações após o 7 de setembro, o grito do Ipiranga. Resposta correta, letra B. Apesar da independência brasileira ter sido instituída por um monarca português, que se coroou imperador logo a seguir, posso dizer que o ato foi uma farsa superficial para garantir influência lusitana sobre o Brasil, para manter inclusive a família de Bragança no Brasil, sobre o poder deles. Isso é demonstrado inclusive pela Revolução do Porto e pelas insistentes tentativas portuguesas de reaver a colônia. A outra atividade, meninos, Albert Einstein, 2017, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 16 de dezembro de 1815. Essa medida objetivou, entre outros fatores, letra D, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, no contexto do Congresso de Viena, inclusive era para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, era necessário que houvesse essa elevação do Brasil a Reino Unido, porque o Congresso falou assim para Dom João, olha, não tem como vocês participarem do Congresso de Viena, afinal de contas, o rei está na colônia, como é que vocês vão colocar Portugal para participar sem o rei estar? Ou o rei retorna para Portugal, ou vocês tornam a colônia brasileira, a América Portuguesa, a sede do reino português, e daí vocês vão poder participar do Congresso de Viena para formar a Santa Aliança, enfim, para participar dessa reorganização do mapa, da restauração, que foi um dos conceitos aí da tentativa de restabelecer o equilíbrio das forças antigas do antigo regime, que estavam nos poderes antes de Napoleão Bonaparte, né? Governo de dinastia de Bragança, radicada no Brasil, frente ao projeto restaurador dos países que derrotaram Napoleão Bonaparte. Crise do século XIV, chamada crise do século XIV, se processou a partir de uma série de diversidades que acometeram grupos dominantes na época, né? Então nós temos 3 pontos aqui. A Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra. Vamos lá. Grande Fome, 1315 a 1317, houve problemas climáticos, também uma saturação das terras, más colheitas, inclusive, e essa situação resultou numa crise de abastecimento da população. Poxa vida, eu tive uma experiência com agricultura, inclusive na linha orgânica. Você precisa de um sistema de adubagens e mesmo assim, outro sistema muito utilizado por nós agricultores pequenos, né, mini agricultores aí, como a gente gosta de brincar, fazer um sistema trienal, né, que é uma invenção medieval inclusive, né? Você deixa uma terra descansando, planta arroz, planta alface numa outra área, deixa aquela terra descansando por um ano. Agora você pensa a Idade Média, ali no século XIV, com problemas climáticos, uma má colheita, a terra escassa de fertilização, muito devastada, muito cansada, inclusive, né, sem nutrientes, e eles não tinham para onde se alimentar, então houve uma grande fome entre 1315 e 1317.
Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, 1328 a 1453. Destaque para Joana d'Arc. A Inglaterra quase dominando toda a França quase se fragmentando, quase perdendo uma unidade territorial. Mas aí temos o destaque aí para uma menina aí de 17 anos, segundo diz a história, segundo diz a lenda, ela recebe essa visita divina, dizendo que ela tinha que chegar no rei da França e propor uma luta. Ela corta o cabelo, equipara, se volta como se fossem soldados, entra em infantarias, luta pela reconquista da França. Os soldados vejam ela como uma espécie de uma heroína, inclusive. Vale a pena vocês procurarem esse filme Joana d'Arc, é bem famoso. Se não tiver na Extremes aí, procurem aí, bota no canal do YouTube lá, Joana d'Arc, veja um trecho do filme, veja um trailer do filme. Em algum momento ela será presa pelos ingleses, ela será condenada como bruxa, né, pelo tribunal inglês, Tribunal da Santa Inquisição também, cristã. E a morte da Joana d'Arc desencadeia uma espécie de um nacionalismo, uma motivação entre os franceses, a ponto de eles conseguirem expulsar os ingleses da região. Não por acaso, até hoje a Joana d'Arc é considerada uma espécie de uma heroína para a nação francesa. Ela tem data ali, tudo, e a própria Igreja Católica depois teve que canonizá-la, mudou o discurso, né? Ela que foi queimada como bruxa, depois ela passa a ser canonizada, mas isso séculos depois, ok? Peste negra, agora sim, vamos discutir uma situação aqui muito pontual, a gente que está vivendo aí um momento tão delicado, entre 1347, outros falam 1348 e 1351. Aqui me assusta a ver o número de pessoas que morreram somente na Europa, 25 a 70, eles não têm nenhum número exato, 70 milhões de pessoas mortas na Europa, vocês têm ideia do que é isso? Isso é 1/3 de toda a população europeia. Nós estamos falando hoje no Brasil de 400 mortes hoje, né, infelizmente por causa da pandemia. Estamos falando assim da Itália com 10 mil mortos, a Espanha 10 mil mortos infelizmente por causa do Covid. Agora vocês imaginem a peste negra matar 25 a 70 milhões de pessoas em 4 anos. É isso que a peste negra fez. Tem muitos rumores, né? Nós estamos falando de uma situação, uma epidemia que aconteceu há 700 anos, há 600 e poucos anos atrás. Acredita-se que um navio chinês, tenha levado ratos contaminados, na verdade não era o rato, né, mas a pulga do rato contaminado, né, pelo vírus da peste bubônica, né? Então a peste negra na verdade é o vírus, é uma doença bubônica, é a pulga que vai picar o ser humano, passando a primeira forma de doença. Depois, claro, o contágio passava, da peste bubônica, né, passava com o contato entre as pessoas, sim. Chegou uma hora, o número de pessoas que estavam, eles tentavam primeiro enterrar seus mortos, depois começou a ter que queimar, porque eram muitas pessoas morrendo, não tinha lugar para todo mundo no cemitério, e chegou uma hora que não dava nem mais para queimar, né? Cidades medievais aí de 15, 20 mil pessoas foram exterminados, terminou com 200 pessoas, uma situação assim alarmante, e eram tantas pessoas infectadas, como a doença matava muito rápida, a peste bubônica matava em menos de 2 semanas, não tinha como o que fazer, eles não sabiam, não tem a palavra vírus ainda, eles nem têm ideia disso daí, né? Então eles imaginavam o quê? O que é isso? O que está matando? Então chegava uma hora que eles tinham que chegar na casa da pessoa contaminada e colocavam um símbolo da cruz com uma tinta preta, daí inclusive vem a expressão peste negra, né? Por causa dessa pintura que faziam nas portas das casas, não entra ali porque ali tem 4 contaminados, tem que esperar, enfim, passar o período da morte dos caras para depois entrar lá dentro, né? Nós temos muito uma imagem, seria uma espécie de um coveiro, né? Com um símbolo de um corvo, uma máscara, né? Eu já ouvi algumas teorias, uma dizendo que era a questão do cheiro, que era muito forte, né, do corpo, outros dizendo que era uma forma de não se contaminar, que eles acreditavam que era uma espécie de uma máscara para impedir a contaminação. Então assim, tem umas expressões só para vocês entenderem quando vocês verem. Nessa imagem, vou pedir o close aqui na tela para nós, Neto,
e vocês vão encontrar umas imagens de manchas avermelhadas. Tem um filme chamado Morte Negra. Vocês já estão na faixa etária, vão poder assistir, porque é um filme pesadíssimo. Prepare o estômago, olha, esse filme é pesado. Trabalha a questão de bruxaria e o problema da peste negra. Guerreiros medievais, olha, é um baita de um filme, meninos. Prepare o estômago, porque, olha, é pesado o filme. E o filme tem uma cena, um dos guerreiros acaba sentindo um incômodo, ele tira a armadura, duas, né, marcas de sangue embaixo do braço, era onde apareciam essas marcas avermelhadas, na verdade eram quase que, né, bolas de sangue embaixo, né, sangue preto, e ali, enfim, a pessoa já estava contaminada e ela iria passar para outros rapidamente, que ele já estava no estágio avançado, quando surgiam essas marcas embaixo, essas bolas de sangue embaixo do braço, né? Então, tentou se culpar todo mundo, né? Tentou se culpar as mulheres, as bruxas, falou, são as mulheres que estão trazendo essas doenças para nós. Aí viu que, enfim, estavam morrendo também as mulheres, se elas estão trazendo, por que as bruxas também morrem? Ah não, então são os judeus, né? Então são os judeus que trouxeram essas doenças pra gente. Aí começaram a culpar os judeus, mas viram que os judeus também estavam morrendo. Não, então é o pecado humano. Então começaram a culpar o pecado humano. Mas daí também viram que padre também morria. Eu falei, mas que história é essa? Eu falei, afinal, da onde vem essa doença? Acabaram que eles não tinham ideia nenhuma, nem como tratar. Soma-se a isso, falta de higienização, não tomavam banho, não lavavam as mãos, os europeus não tinham costume de lavar as mãos. Nós que falamos tanto agora sobre essa higienização, pensa num período medieval, onde a ideia do pecado é muito forte e tocar o corpo era uma ideia de pecado. Então, quanto menos tocar no corpo, mais você estava livre do pecado. Então, não se tinha costume de tomar banho, a não ser em situações terapêuticas, e se você fosse da nobreza, né? Então, nós temos uma ciência atrasada, nós temos um problema de higienização, falta de saneamento, né? Costumes assim ridículos dos europeus, por exemplo, não ter um banheiro em casa, né? Então, o cara fazia suas necessidades e jogava pela janela, isso era costume comum entre, principalmente, a população pobre, que inclusive utilizavam animais para se aquecer dentro das suas casas. Agora, pensa esse aglomerado de problemas, de falta de higiene, se não vai dar uma epidemia e matar 70 milhões de pessoas em 4 anos. Próxima, Estado Nacional Moderno. Então, entendemos como um país. O que é a formação de um país? Não usamos esse termo, usamos o termo aqui de Estado Nacional, ok? Mas nós precisamos entender como que acontece isso. Na aula passada, vou pedir aqui um close aí para o nosso amigo Neto, nós tínhamos a formação dos feudos, os meninos do 2º ano, inclusive, estudaram comigo, feudos, essas propriedades rurais, e elas descentralizavam, desculpe, 1º ano, e elas descentralizavam o poder político que antes estava na mão de uma só pessoa, seja o imperador, enfim. Os feudos descentralizavam. O que nós temos aqui? Do século IX, né? Desculpe, deixa eu arrumar aqui. Do século IX, depois de Cristo, até o século XIII, podemos colocar que foi um auge desse modelo. No século XV começa uma grande crise do feudalismo, inclusive. O que é a formação do Estado Nacional? É, na verdade, unir esses feudos. Então vai chegar um rei, que também é um senhor feudal, está aqui com o seu castelo, bonitinho, né? E ele vai falar o seguinte, olha, nós podemos derrubar essa muralha, derrubar essa muralha, derrubar essa muralha, derrubar essa muralha e tornar tudo um único país, um único estado. Aí o senhor feudal vai falar o seguinte, tá, o que eu ganho fazendo isso? Olha, você vai fechar o teu terreno, vai me pagar impostos, vai ter exército para proteger você, vai ter estradas para você comercializar para outras regiões e você vai se sentir tranquilo. Você aí, alguns senhores feudais não viram aquilo tão bom, não viram tão ruim, quer dizer. E eu disse, bacana, vai, vamos arrumar esse feudo aí e fica tudo aí para o próprio país. Como teve alguns senhores feudais que falaram assim, não, eu não vou derrubar minhas muralhas, eu tenho poder, eu que governo aqui, eu sou o rei, eu sou o chefe aqui, eu sou o senhor feudal. E há conflito sim. Para esse episódio, eu recomendo que vocês procurem o filme Robin Hood. Eu sei, tem milhares, mas é um com aquele ator chamado
Russell Crowe, que fez o Gladiador, inclusive, né? O Russell Crowe, ele faz esse filme pegando o início da formação da Inglaterra, misturando um pouco de lenda e um pouco de história, quando tinha o rei João Sem Terra, em 1315, e ele tenta unir derrubar os feudos das muralhas para unir e transformar tudo num só país, né? Uma futura Inglaterra, que na verdade não haviam ainda. Haviam vários reinos, o reino de Essex, o reino de Londres, vários reinos independentes. O que um rei, João Sem Terra, queria fazer era transformar tudo num reino só, né? Sob o seu governo. Então isso é uma formação do Estado Nacional. Para isso precisa do quê? Centralizar o poder do rei, dominar um território, criar uma população com idioma comum, criar um exército nacional, que o professor Roberto acabou de comentar, desenvolver uma burocracia, existência dos sistemas legais unificados, e nisso eu dou destaque para 2 nomes: unificação de pesos e medidas. Pensador de cabeça, você é um comerciante medieval, vive da feira ao ar livre, você vai de feudo em feudo vendendo seus produtos. Só que você chega num feudo e o cara fala assim, não, aqui a medida é assim. A gente usa o nariz do senhor feudal como tamanho, como uma espécie de polegar, né, de polegada. Não, aqui não, aqui é diferente, aqui nós utilizamos esse tipo de medida. Não, aqui o peso é... Cada feudo usava uma forma de peso, uma forma de medida. O que o rei João Sem Terra quer fazer é dizer o seguinte, só vai existir uma forma de peso, só vai existir uma forma de medida. Quem adorou a ideia de formar um Estado Nacional foi a burguesia, os comerciantes. Você, opa, que bacana! E o senhor vai me dar estrada? Sim. Olha, para a gente passar com as caravanas. E o senhor vai me dar um exército para proteger e dar segurança no comércio? Sim, é só me apoiar. Pagar impostos e eu vou dar tudo isso. Ó, a burguesia fala, mas agora, partiu, vamos junto. Principais características: figuração do rei, economia mercantilista, monopólio, balanço comercial favorável, metalismo, falta de liberdade de expressão. Essas são as características da formação nacional moderna. O rei vai se investir de uma característica chamada de absolutismo. Mercantilismo. Monopólios, balanço comercial, vender mais, importar menos. Metalismo, se entendia que um reino forte, um rei poderoso, quanto mais tesouro nacional, quanto mais metal precioso tiver guardado. Vamos para o resumo da nossa aula. A crise, falando sobre a peste negra, Guerra dos 100 Anos, revolta camponesas, destaque para Jacques-Ry na França inclusive, centralização do poder nas mãos do rei, consolidação do mercantilismo com a presença de maior mobilidade social e ascensão de novas classes, inclusive com o fortalecimento dessa classe comercial burguesa. Para casa, meninos, joguem essa daí. Era uma doença exótica, contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesa. Veio da Ásia, pela rota da seda. Veja a epidemia. Essa catástrofe é, portanto, também um dos efeitos do progresso do crescimento. Na pista dos meados de 98, o texto se refere à peste que atingiu a Europa no século XIV. Indique 2 fatores, a peste negra, né, meninos? Indique 2 fatores, além da falta de defesa dos organismos europeus, que ajudaram na propagação da doença. Explique a associação feita pelo texto da peste com o progresso. Outra atividade para casa, analise a Guerra dos 100 Anos. Marque X, próxima aula vamos discutir sobre essa questão. Desejar a todos vocês um bom estudo. Uma boa aula em nossa casa, tá? Seja perseverante, tenha foco, tenha fé, força aí. Até a próxima. Obrigado, meninos. Valeu!